Só para não deixar passar aqui, o Ribeiro Neto falou uma inverdade. Nunca teve austeridade financeira no Internacional. Não, nem nessa gestão, nem na outra, nem na anterior. Porque tá todo mundo, cada um dos presidentes aumenta a dívida, aumenta a dívida. Cada um com a sua desculpa, cada um com a sua versão, mas aumenta a dívida. E o presidente Alessandro Barcelos aumentou a dívida do Esporte Clube Internacional, também assim como os outros. Dito isso, ponto nova linha. Só pondero uma coisa assim, eu não estou fazendo defesa de ninguém. Eu só pondero que nós tivemos uma pandemia mundial, né? Em 2020. 20 e um pedaço de 21, né? 20 parou o futebol, né? As receitas afundaram. Então, bom. Acho só uma ponderação justa, né? Não, é justa, então, para o presidente Marcelo Medeiros. Nessa gestão. Não, e naquela gestão estava Alessandro Barcelos também. Estava, como vice de administração. Como vice-presidente, depois como vice-futebol e tal. Isso aí. Tá, mas só para não deixar a má informação do Ribeiro no ar. Não aqui, é a má informação. Que chutou a... Não, é má... Tá, vamos lá, vamos Não chutaram nada, os caras sempre gastaram os Só um tubos. pouquinho. Isso aí é o que é a tua informação com base na tua pesquisa. Nesse time aqui... Vamos adiante, Ribeirinho. O que eu estou falando é o que a direção vende pra fora. Tá bom, Não tem nada a ver com desinformação, rapaz. Obrigado. Nesse time aqui que a gente está vendo, para mim tem um jogador que é fundamental que jogue, tá? É um jogador. E ele tá abaixo do Rômulo ali e acima do Vitão. Para mim tem que pegar o Igor Gomes e botar de lateral direito. Isso. Boa. Porque ele tem que ser titular contra o River Plate. Eu não sei se ele vai ser lindo, maravilhoso, mas ele precisa jogar na vaga do Bustos. É a primeira coisa que eu gostaria que fizesse. Depois o Maurício e o Pedro Henrique nas pontas também me agradaria demais. Me agradaria demais se fossem titulares. Por fim, deixa o Bruno Henrique o máximo que puder, mas pensando apenas em dar ritmo de jogo para ele, porque o Arangues a gente sabe que vai cansar aos 5 do segundo tempo, e aí tu precisa entrar com o Bruno Henrique. E ao ataque, Luca e Luiz Adriano, eu já não tenho muito mais esperança, Meneghete. Vamos lá, Daniel. Objetivamente, então, em cima da enquete, né? A pergunta da enquete, né? Se o que é o mais correto é jogar com o time que vai jogar mesmo. Time descaracterizado. Impressionante. Jogar com o time que vai jogar. Eu fico imaginando como é que tu joga sem o time que não, entra em campo. eu me fiz entender, mas Isso eu posso me pareceu desenhar. uma crítica. Jogar com esse time que está sendo projetado. Eu acho que agora ficou melhor. Acho que tu conseguiu. Eu entendo, às vezes pensar dói. Mas vamos lá. E a definição do time que vai jogar na terça-feira. Essa equipe aí comprovou aquilo que eu falei ontem. Vai jogar o time titular sem mudança. Vai ser o mesmo time que jogou lá na Argentina. Eu tenho facilidade para defender esse time, não é só pela questão da prioridade que é a terça-feira, o jogo do ano, o jogo da gestão, como o Ribeiro caracterizou, e tudo isso é verdadeiro. E eu acho que o Inter tem que fazer todos os esforços para passar pelo River Plate, ainda que isso signifique correr mais riscos contra o Corinthians. O Inter correria riscos com o Corinthians com o time titular. E esse é o desenho que eu fiz quando o Grêmio jogou com o Cruzeiro. O Renato preservou num jogo antes, contra o Atlético Paranaense, e eu falei, todos os esforços que o Renato puder fazer para vencer o Cruzeiro, tá valendo. Então é a mesma coisa agora. Mas para mim talvez seja mais fácil que para vocês. Embora o JB tenha andado de mãos dadas no meu argumento. Porque eu vejo nesse time que está jogando aí, 4, talvez 5 jogadores que, na minha opinião, tem que ser titulares. Além do Rocher, da obviedade, o Igor Gomes, que eu defendo há muito tempo, que neste ano, ele não é mais jogador do que o Bustos, mas neste ano está jogando melhor na lateral direita que o Bustos, pois que jogue o Igor Gomes, que além de tudo agrega força física, estatura para o time. O Nico Hernandes, na minha opinião, errou 2 vezes num único lance em Bragança Paulista. Erros infantis. Tá bem, o Rocher poderia ter saído do gol, era a estreia do goleiro uruguai. O mercado errando monumental. Mas assim, o Nico Hernandes, na minha opinião, está melhor fisicamente que o mercado. O melhor mercado é muito melhor que o melhor que já se teve de Nico Hernandes. Mas o Nico Hernandes tem força física, tem estatura, tem imposição, joga simples. Então, Nico Hernandes, na minha opinião, tem que ser titular. O Bruno Henrique só não é titular ainda porque não está na plenitude da forma física. Mas é ele quem tem que entrar quando o Arangues cansar ou quando ele quiser mudar o esquema e não o Campanharo. Então, vale para o Igor Gomes. O Maurício também é outro jogador que, se não está entre os 11, tem que ser 12º, tem que ser um jogador para entrar e mudar um score. E o Pedro Henrique tem que jogar no lugar do Wanderson, seja pela direita ou pela esquerda. Por isso que eu acho que o Cudê realmente tem que colocar esse time.